Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos conceitos mais importantes da fé cristã, o plano divino em que o Pai envia o Filho. Vamos descobrir juntos como essa decisão única revela o amor, o tempo e o propósito no coração de tudo. E olha, tudo começa aqui, com essa afirmação que é, uau, super poderosa. A ideia de enviar o Filho não é só um evento histórico, sabe? É a própria manifestação do amor de Deus. Essa é a chave para a gente entender todo o resto que vamos conversar. Nosso roteiro vai ser bem simples. Primeiro, a gente vai ver a expressão de amor por trás de tudo. Depois, o momento perfeito em que isso aconteceu. Em seguida, como a Trindade trabalhou unida. E, por fim, o que isso significa para nós, pessoalmente. Vamos lá? Então, para começar, vamos direto ao porquê da coisa toda. Para entender o plano, a gente precisa primeiro entender o coração por trás dele, o amor incondicional do Pai. E aqui está o versículo que, talvez seja o mais conhecido de todos, né? E ele é a chave. A ação de dar ou enviar o Filho não veio do nada. Ela nasceu de um amor tão, mas tão profundo que abraça o mundo inteiro. Mas, não é um amor qualquer. A palavra grega para isso é agape. É um tipo de amor que não se baseia no mérito de quem é amado, mas na própria natureza de quem ama. É uma ideia que vira o nosso conceito de amor de cabeça para baixo. E esse amor agape tem umas características bem claras. Ele é incondicional, ou seja, não depende do que a gente faz. É gracioso, um presente que ninguém merece. É sacrificial, a ponto de entregar o que existe de mais valioso. E é absoluto, sem fim, sem limites. Então, o ponto crucial é este aqui. O plano da salvação não foi uma resposta de Deus porque a humanidade o buscou. Não, foi uma iniciativa totalmente dele, proativa, soberana, que nasceu da sua própria essência antes mesmo de qualquer atitude nossa. Beleza, então o porquê está entendido. Mas e o quando? Como é que essa missão foi cronometrada com tanta perfeição na história? Vamos ver isso agora. Existe uma expressão para isso que é fantástica, a plenitude dos tempos. Isso não foi um acidente histórico, gente. Foi um momento divinamente agendado, quando todas as peças do quebra-cabeça da história se encaixaram para preparar o cenário. E o palco, olha, estava perfeitamente montado. O Império Romano trouxe paz e estradas que conectavam o mundo, facilitando viagens. A cultura grega deu uma língua universal, o que permitiu que a mensagem fosse entendida em todos os lugares. E dentro do judaísmo, a expectativa pela vinda do Messias estava no auge. Tudo convergiu para esse momento. E até a forma como Cristo veio ao mundo foi super específica. Nascido de mulher mostra que ele era totalmente humano. E nascido sob a lei quer dizer que ele se colocou debaixo das regras da lei de Moisés e cumpriu tudo perfeitamente, algo que ninguém jamais tinha conseguido fazer. Isso nos ajuda a entender uma diferença fundamental. Cristo é filho por natureza, ou seja, ele compartilha a mesma essência divina do Pai. Já aqueles que creem se tornam filhos por adoção. É um status legal, um presente, um novo relacionamento que se torna possível por causa do que Cristo fez. Ok, já vimos o porquê e o quando. Agora a gente precisa ver o quem. Porque este plano não foi obra de uma pessoa só, mas uma ação perfeitamente unificada do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pensa nisso como uma orquestra perfeita. Não são três planos separados de jeito nenhum. É um único plano, com papéis distintos, mas totalmente unificados. O Pai é a fonte, quem planeja. O Filho é quem executa o plano. E o Espírito Santo é quem aplica essa obra no coração de cada pessoa. A obediência do Filho é a chave aqui. Ele deixa claro que não está agindo por conta própria, mas em total sintonia com a vontade do Pai. Isso mostra a unidade de propósito que existe dentro da Trindade. É algo incrível. E é exatamente por isso, por ter executado o plano com perfeição, sendo a revelação completa do Pai e o sacrifício perfeito, que ele se torna o único caminho. A mediação é exclusiva dele, porque só ele cumpriu todas as condições. Mas a história não acaba com a obra do Filho. Agora entra em cena o Espírito Santo, para fazer com que essa salvação se torne uma realidade pessoal. É ele quem convence, quem transforma, quem ensina e quem garante que a obra de Cristo seja real e efetiva na vida de alguém. Certo. A gente falou de toda essa teologia, esse plano grandioso, mas no final do dia o que isso realmente muda na nossa identidade e na nossa vida? Vamos fechar com isso?
Porque o resultado de tudo isso não é só um carimbo de perdoado, sabe? É muito mais do que isso. É uma transformação total de relacionamento. É ser trazido para dentro da família de Deus com uma intimidade que antes era simplesmente impossível. Este versículo, nossa, ele resume tudo de forma linda. A palavra aramaica Abba é um termo muito, muito íntimo. É algo como papai. É o Espírito que nos dá essa confiança, essa liberdade para chegar diante de Deus com essa familiaridade de filho. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se todo esse plano cósmico, motivado pelo amor mais profundo, executado no tempo perfeito e realizado pela Trindade, se tudo isso culmina em nos dar a posição de filhos, a pergunta que fica ecoando é: como viver à altura dessa identidade? Essa é a grande implicação a ser explorada.